Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos começando a aula número 040 de Física para o concurso da Petrobras 2023. Nós vamos introduzir o conceito de vetores, cinemática vetorial, composição de movimentos e velocidade neste vídeo. Nós começamos nosso estudo de cinemática com a cinemática escalar. Estudamos o movimento de veículos que vêm em direções opostas e colidem. Nesse exercício, o veículo A vem com velocidade de 80 km por hora para a direita e o veículo B vem com velocidade de menos 60 para a esquerda. Nós temos que colocar de próprio punho o sinal negativo, porque a direção dele é movimento retrógrado. Ele vem no sentido contrário do que a gente define como positivo, como sendo, por exemplo, para a direita. A distância de separação entre os veículos é 70 km. Ele pede para calcular o tempo de colisão. Então é bom a gente fazer o desenho e colocar as placas. O veículo A parte da posição inicial 0 e o veículo B da posição inicial 70. É interessante também dizer qual é a posição final dos veículos. Quando eles colidem, se ambos olharem para a placa final na estrada, eles vão ver uma posição ali. É esta a pergunta do exercício. Qual é a posição final e qual é o tempo de colisão? Eu vou deixar esse exercício para vocês. Ele é muito simples, envolvendo S é igual a S0 mais VT. Se nós tivermos uma partícula executando um movimento circular, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, nós podemos dizer que ela está executando um movimento no sentido anti-horário. Há uma força tangencial, tangente à trajetória, ou seja, toca num ponto só, que é igual a massa vezes a aceleração. É a definição de força tangencial. Nós vamos definir os versores, que são vetores unitários. Se a partícula vai para a direita, ela está no sentido positivo de I. Se ela vai para cima, ela está no sentido positivo de J. Como a gente pode observar, essa partícula está indo para a esquerda, então ela está indo no sentido de menos I, contrário à direção X, no sentido de X negativo. A gente chama isso de menos I. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, essa aceleração que está aí. Agora, sempre que há um movimento circular, há uma força para dentro, chamada de força centrípeta. Esta força centrípeta é dada como massa vezes aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta fica massa vezes V ao quadrado sobre R. E ela está na direção de menos R, porque o R está para fora, o versor R. Como ela é para dentro, dirigido para o centro, a força centrípeta, a gente diz que ela está na direção menos R. Então, a aceleração centrípeta é dada por essa expressão, velocidade ao quadrado do móvel dividido pelo raio da circunferência. Toda grandeza vetorial não basta dizer o módulo. A força é 10. Não basta dizer só isso. Você tem que dizer o módulo, a direção dela, se é horizontal, vertical ou inclinada, e o sentido, se é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Se nós estivermos analisando a força 1, que atua nessa caixa, ela é horizontal e para a direita. Mas qual é a intensidade dela? O problema vai ter que dar, ou pedir para você calcular. Se, por exemplo, o módulo dela, ou intensidade, a gente põe entre duas barrinhas, o módulo, a gente está olhando só o número. Ela é 30 newtons. Porém, essa força está na direção I. Ela está na direção de X crescente, horizontal. Qual é a direção? Horizontal, vertical ou inclinada? A direção ela é horizontal. E o sentido para a direita. Isso tudo, já falamos tudo da força F1, ou seja, não basta em dizer apenas um número, como é o caso do tempo, por exemplo, que é uma grandeza escalar. Se o peso é 40 newtons, o que a gente pode afirmar? Que ele está na direção menos J, ou seja, ele está para baixo, enquanto a direção J é para cima. Outros tipos de grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, força, conforme vimos aqui, empuxo, conforme já vimos em vídeos anteriores, campo elétrico, campo magnético, todos esses casos são exemplos de forças ou grandezas vetoriais. Nós vamos resolver agora um exercício envolvendo cinemática vetorial muito interessante, que é o globo da morte. Isso aparece em atrações circenses ou em alguns lugares. Uma atração muito conhecida envolve uma gaiola metálica em que a moto fica efetuando manobras. Nesse problema, ele dá apenas dois dados, duas informações e pede duas coisas.
ele dá a massa do homem mais moto, 150 quilos. E o raio do globo da morte? O raio é 5 metros. Apenas com a massa do conjunto massa homem mais moto, e o raio, você pode calcular algumas coisas. A primeira é, se o motociclista passar no ponto mais alto do globo com uma velocidade de 10 metros por segundo, então ele passa por cima, na parte mais alta, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual o valor da força que o globo faz sobre a moto? A reação normal do teto, vamos dizer assim, da parte mais alta sobre a moto para baixo. E a gente chama isso de normal. Ele está pedindo realmente a força normal. No item B, qual a velocidade mínima que ele deve passar pela parte mais alta da trajetória para que ele não caia? Essas são as duas questões muito pedidas envolvendo este tema. Eu vou fazer nesta página os desenhos das forças que atuam neste caso. A pergunta é, se o motociclista passar no ponto mais alto da trajetória, ele é o ponto mais alto, com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual o valor da força que o globo faz sobre a moto? Ou seja, ele quer saber a normal. Nós temos duas forças atuando na moto. Quais são? Você sabe? É o peso e a normal. Muito bem. E a equação de movimento, a resultante é do tipo centrípeta, mv² sobre r. Se nós queremos calcular a normal, nós passamos o peso para o lado direito. Eu estou escrevendo normal e peso entre barrinhas, ou seja, eu estou interessado apenas no número da intensidade, ou módulo. Por isso que a gente chama módulo de n, é o que a gente está querendo. Muito bem, colocando os dados do exercício, se a massa do conjunto homem mais moto é 150 e o raio é 5 e a velocidade é 10, o resultado para normal fica 1.500 newtons. É o resultado do módulo ou intensidade da força que o globo faz sobre a moto. Mas qual é a direção? Como nós sabemos, a direção é vertical e o sentido é para baixo. Falamos tudo sobre o vetor. Módulo, direção e sentido. Módulo 1500, direção vertical, sentido para baixo. Agora, qual a velocidade mínima no ponto mais alto para que o motorista não caia? Nós temos o seguinte, ele pode ir diminuindo a velocidade, diminuindo, até chegar a um ponto que a reação normal é zero. Ou seja, vai haver apenas atuando sobre a moto o peso dela, não mais a normal. Neste caso, a normal é nula e vai permitir a gente calcular, nesse sentido, a menor velocidade que ele deve ter para passar por ali, senão ele vai cair. Então, o peso é mv² sobre r. O peso é igual à força centrípeta. Jogando os dados, a gente tem como calcular v². Isolando o v, cancelo 150, passo 5 para o lado esquerdo e fica 5 vezes 10 dá 50. Então, o v é a raiz quadrada de 50 metros por segundo. Qual a direção de v? O v ele está indo numa direção horizontal e o sentido para a esquerda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E no próximo vídeo, a aula 041, nós vamos trabalhar com as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.